Será a sociedade ocidental mais aversa ao risco? O que significa a expressão rádio alcatifa? Política em favor da gestão ou gestão em favor da política? Estas são algumas das perguntas que abordamos neste primeiro episódio do podcast Trata a Gestão de Projetos por Tu. Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Trata a Gestão de Projetos por Tu. O meu nome é Edgar, estou aqui com o Daniel e com o Miguel. Como é que estamos, camaradas? Miguel, como é que foi essa semana? Ora viva, meus caros amigos, a semana foi boa. Eu estou a trabalhar na Finlândia, portanto viajei ontem para Portugal, escala em Frankfurt, correu tudo bem e portanto agora estou com a família e a desfrutar de estar em casa e deste bom tempo que o nosso país tem. E pronto, Apanhaste uma boa semana. Espero que sim. Não é que lá também está bom. Neste momento, para quem não conhece, o dia nasce por volta das 4h30 da manhã e o sol põe-se por volta das 22h30. Portanto, já estamos com 18 horas de luz diárias, o que para mim não tem grande problema, mas sabe bem e o tempo está bom. Mas diz um colega meu que hoje chovia lá copiosamente. Mas pronto, não há comparação aqui com a nossa terra, e então da comida e da cerveja barata e do vinho também bom e barato nem se fala. Coisa que lá em cima, lá por Helsínquia não há. Se pode haver bom vinho e boa cerveja, mas 5 ou 6 vezes mais caro. Espetáculo. Daniel, essa semana, como é que estamos, camarada? Impecável, eu também ando a viajar, mas mais dentro de Portugal continental. Tive a sorte de vir até ao norte e trazer o bom tempo, que já era merecido. Se bem que depois de tantos anos a viver fora do Porto, estes dias de sol em que já anda tudo de calção e de t-shirt, para mim ainda me causa alguma estranheza. Estou habituado a temperaturas bem mais elevadas e sinto-me um pouco como quando vivia em Inglaterra, que com 19 graus andava tudo tronco nu e um vento. Agora chego aqui ao Porto e anda tudo satisfeito como se fosse pico de agosto e 40 graus. Mas Sim, tudo bem, energia positiva, não é? Porque para quem não sabe, não é? Estás em Castro Verde neste momento, não é? Sim, eu vivo no Alentejo e o verão é um bocadinho mais rigoroso do que propriamente aqui no Norte e no Porto, pelo que fico assim um bocado pasmado com as reações, mas acho que faz parte também da vontade do ser humano de querer temperaturas altas e sair e desconfinar. O que me parece que é relevante e que nunca podemos deixar de esquecer, com ou sem a vacinação, para quem já teve a sorte de ser vacinado, temos sempre que continuar com as medidas preventivas e acho que isso é essencial também para a nossa comunidade de gestão de projetos, manter sempre o uso da máscara, sempre desinfetar as mãos e evitar ao máximo locais fechados com muita concentração de pessoas. Não, sem dúvida, Daniel, excelente mensagem. Eu, por acaso, foi ao contrário. Eu saí do Porto, aproveitei o nosso feriado aqui do 3 de junho e aproveitei o fim de semana, basicamente, para ir atrás dos montes. Portanto, terras de Mirandela, andei por lá por Alfândega da Fé, realmente. Apanhei o teu calor, ou uma parte do calor que costuma estar lá em baixo, não é? Muito semelhante em termos de temperatura. Apanhei essas temperaturas altas e também já estou de regresso ao Porto, mas realmente esta semana foi uma semana em que andamos todos a viajar. Verdade. Viajando agora e aquilo que nós conversamos antes, novamente relembro só os ouvintes que nós não sabemos que temas é que vão ser abordados aqui, ou seja, eu só conheço o meu tema, o Daniel só conhece o tema dele e o Miguel também só conhece o tema dele, mas antes de começarmos aqui esta gravação, sei que o Miguel tem aqui uma surpresa para nós, uma surpresa que ele disse que ia ser completamente surpresa. Portanto, Miguel, eu acho que podemos aqui começar por ti, pá. Essa surpresa, fala-nos aí, o que é que nos trazes hoje? Bom, antes de mais tenham cuidado aí com as expectativas, não é para pensarem que vai ser assim uma coisa assim do outro mundo. Curiosamente, uma coisa que eu disse foi que não vos ia dar qualquer pista antecipadamente. Curiosamente,
Já tocaram assim ao de leve no assunto. O tema que eu queria discutir hoje era, em geral, de uma forma geral, a questão do apetite e da aversão pelo risco que as nossas sociedades ocidentais têm hoje em relação, por exemplo, a quando nós éramos pequenos. No meu caso, foi há bastante mais anos, mas digamos, se conseguirem situar aí nos anos 1980 e 1990, ou na era pré-internet, pré-smartphones, etc., etc., e pronto, e com a época atual, a questão que eu queria lançar ao barulho é como é que vem a evolução e em concreto, qual é a vossa percepção do atual apetite ou aversão pelo risco que a nossa sociedade tem? Pai, eu vou deixar o Daniel começar. Daniel, força. Bolas, ok. Portanto, aqui está um tema bastante arriscado que eu não estava de veras preparado para. Mas no que diz respeito, para já, a era pré-internet faz-me viajar para a minha infância e precisamente para aqueles momentos em que era necessário fazer pesquisas e elaborar pequenos trabalhos até para a escola, e era muito comum a utilização de leitura de enciclopédias e de livros que tínhamos em casa e que íamos consultar à biblioteca municipal, à biblioteca da escola. E parece-me bastante interessante como a geração millennial e mesmo os tempos que vivemos no pós-anos 90, pós-anos 80, passa a ser a era do conhecimento naquilo que é o meu entendimento, ou seja, a informação passa a estar disponível à distância de um clique, porém torna-se muito mais ambicioso e muito mais desafiante processar essa informação de forma útil, rapidamente e agregando valor. Estas são as grandes mudanças que eu vejo da versão daquilo que é a internet e provavelmente a apetite e a aversão pelo risco quanto a esta questão acaba por ser algo que me parece que ficamos mais rigorosos. Eu entendo que, uma vez que a informação está muito mais disponível e o conhecimento deixa de ser saber o que é para saber o que fazer com a informação que já temos acesso a qualquer momento. Já não é a memorização de informação que nos faz ser melhores, mas sim o relacionamento entre conceitos diferentes. Ou seja, como é que eu vejo isso do ponto de vista de apetite, de aversão ao risco? Parece-me que neste momento as sociedades ocidentais acabam por ter muito mais ameaças do ponto de vista de eventual preguiça mental, ou seja, de ginasticar o nosso cérebro para conseguirmos, nomeadamente em gestão de projetos, juntar vários pontos com várias informações relevantes com foco naquilo que é o benefício para o projeto e também para os seus elementos, porque não há benefícios para o projeto se não agregar valor também individualmente. Sendo que provavelmente nas gerações anteriores à internet a gestão do risco provavelmente era mais desconhecida, havia mais a gestão dos desconhecidos, e agora se calhar conseguimos identificar mais ameaças e é muito mais difícil gerir a informação para conseguir provavelmente combater essas incertezas e até para potenciar oportunidades, porque há tanta coisa a acontecer, tantas ferramentas novas, tanta informação disponível, que até para alinhar os aspectos e conseguir uma oportunidade interessante, também se torna difícil, desafiante, identificar oportunidades sob o ponto de vista de gestão de risco, Edgar. Eu estava aqui a ouvir-te e a tentar ao mesmo tempo refletir sobre esta pergunta aqui do Miguel. E realmente é curioso pensar que hoje que temos mais informação, se realmente hoje conseguimos ter acesso ao o quê de uma forma muito mais facilitada do que antigamente, e portanto podíamos de forma simplista dizer que existe um maior apetite ao risco porque conseguimos identificar quer mais riscos, quer mais oportunidades e portanto conseguimos lidar com isso. Por outro lado, o que tu disseste, que é existe tanta informação e realmente temos aqui tanta informação disponível que conseguimos quase perceber de coisas que não percebíamos antes de uma forma autónoma, ao contrário de antigamente.
também nos leva ao risco de não saber o que fazer com esta informação, não é? Identificar que informação precisamos, acho que está muito mais facilitado hoje, acho que isso não há dúvidas, não é? Identificar se essa informação é relevante ou de que forma é que ela é relevante e o que fazer com ela ou como utilizá-la, como tu disseste, Daniel, eu acho que realmente pode ser um novo risco que de facto nunca tinha pensado nisto desta forma. Miguel, o que é que tu vês, não é? Lançaste aqui este tema, o que é que tu vês nele? Pois é curioso que, Edgar, falas em vez maior apetite pelo risco. Eu acho que, do ponto de vista empresarial corporativo, e até para as empresas sobreviverem, têm que mais rapidamente provocar a mudança e adaptar-se a essa mudança, não é? E as empresas, como organizações, né, que são grupos de pessoas que trabalham de forma organizada para um fim comum, estão provavelmente mais ágeis e mais atentas às oportunidades e, portanto, a gerir melhor o risco. Aqui a minha questão é que, e a provocação era, perante a sociedade em geral e não só as empresas, que vivemos nas sociedades ocidentais com uma tremenda aversão ao risco. E lá está, esta questão desta pandemia tem para mim provado de uma forma até muito preocupante uma enorme falta de cultura de aceitação do risco. Aceitação do risco não implica ser inconsciente e agir de uma forma louca, não é? Não implica agora juntarmos num grupo a fazer uma festa com 100 pessoas, mas também não devia implicar este estado de paranoia geral de ir já ao ar livre a andar num parque e alguém se cruza contigo e as pessoas ficarão preocupadas porque tu não trazes máscara, embora estejas a 3 metros. Portanto, essencialmente o que há é a não aceitação de que a vida tem riscos, de que a saúde tem riscos, e de que qualquer caso ou qualquer morte, que infelizmente acontece, teriam que ser evitadas e tem que se encontrar um culpado. E, portanto, de uma maneira geral, para mim, há uma enorme aversão ao risco que, entre outras coisas, nos pode colocar os nossos adultos e os nossos jovens com problemas mentais também de conseguirem gerir a ansiedade que isto provoca. É isso, por acaso é um ponto bastante interessante este e podíamos ficar aqui a fazer um episódio só deste tema, que é bastante curioso, isto relacionado com a informação que temos, com a informação que nos disponibilizam e com esta questão pandémica que também ultrapassamos. Eu aproveito, se calhar, agora para usar aqui a ordem de resposta e dizer, Daniel, o que nos traz hoje, não é? E perguntar aqui, Daniel, o que nos traz hoje. Eu trago agora um tema bastante interessante e bastante polémico, não só na atualidade, também relacionado com aquilo que o Miguel acabou de falar, naquilo que é a posição dos mídia perante a formação de opinião na gestão da defesa do ser humano perante a pandemia, mas também na gestão de projetos. E o que eu vos trago é aquilo que são temas de gestão de projeto que não são comunicados, são temas que não existem. Sob o ponto de vista de, numa equipa de gestão de projeto, se a informação vital do projeto não for do conhecimento da equipa de gestão de projeto, e quando eu digo da equipa, digo de toda a equipa de gestão de projeto, se não for do conhecimento de todos, aquilo que é a informação vital e os principais objetivos, sejam para a semana seguinte, sejam para o final do projeto, se não for do conhecimento de todos, então o projeto não está a ser gerido como um projeto. Ou seja, aquilo que não é comunicado não existe. E, em contraponto, também para gerar a polémica que é necessária para a nossa conversa, quando aquilo que é comunicado inclui um conteúdo de mensagem que pode estar errado ou que pode ter interpretações subjetivas, até que ponto é que isso pode causar ruído e ser uma contra-comunicação do ponto de vista de não agregar valor positivo ao desenvolvimento do projeto e, com isso, causarmos um problema
em vez de querermos causar um ponto positivo. Podemos ter, por exemplo, como base a informação de corredor, mais chamada, sei lá, como informação informal na gestão de projetos, ou o jornal da caserna, se quisermos assim. Edgar, como é que tu vês estas duas formas de comunicar e o que é que te parece? Eu gostei bastante dessa frase. Quando a comunicação, ou seja, o que não é comunicado não existe, não é? E aqui a pergunta de quando a comunicação não é objetiva ou então é incorreta, o que é que se causa ruído ou não e o que é que pode trazer, quer de aspectos negativos, quer de aspectos positivos. Eu acho que quando uma informação realmente não é objetiva ou é passada de uma forma incorreta por diversas razões, isso não pode ser um ponto positivo, na minha opinião. Uma das capacidades que o gestor de projeto tem de ter e deve trabalhar é efetivamente a comunicação, e uma comunicação assertiva, uma comunicação focada naquilo que são os objetivos do projeto e que agregue valor a toda a equipa. E frisaste bem aí a questão de toda a equipa. Não é só não é aquela pessoa com quem eu me dou bem ou com quem partilho a boleia durante o meu dia a dia, não é só falar com essa pessoa, é a equipa que trabalha, são as partes interessadas, é o que está, é quem está lá, quem realmente agrega valor. E nesse sentido, não é? Nesse sentido, aqui temas de gestão de projetos que não são comunicados, eu acho, lá está, ainda estou naquela parte o que não é comunicado não existe, não é? E a informação vital de um projeto, se não for do conhecimento de todos, eu acho que efetivamente tu se calhar nem tens projeto. Eu costumo falar daquela questão e costumo abordar isso, dos projetos de corredor. Não é? Muitas vezes existem não só informação de corredor, mas também os projetos de corredor. Projetos que nascem porque eu estou a passar e de repente, Edgar, era preciso fazer isto, era porreiro fazer aquilo, ou então eu encontro-te na cantina, Daniel, e Daniel, olha, podias ir ali ver como é que aquilo pode funcionar, podíamos implementar ali um projeto novo para pôr aquilo a trabalhar e vou já falar com não sei quem. O que é preciso, não é? E começar aqui estes projetos de corredor, lá está, naquela que é a chamada comunicação informal. Eu não sou a favor disto, não sou todo a favor disto e acho que é efetivamente um problema que acredito que muitas organizações possam ter. Os chamados projetos de corredor, o status de projeto de corredor, como tu dizes, de comunicação informal, de como é que está o projeto. Está a correr bem, está a correr bem, estamos assim, assado, ou estamos nesta milestone, e estamos neste ponto de decisão, está a correr bem. Mas eu só disse isto a uma pessoa, ou seja, todas as outras não houve comunicação formal para elas. Eu não vejo aqui pontos positivos em comunicação que não é objetiva ou que não é correta. Miguel, o que é que achas? Eu não concordo inteiramente, não é? Comunicação não objetiva ou incorreta não faz sentido nenhum, mas é um bocado também aquilo que a questão da comunicação do corredor coloca, não é? Havia aquela expressão famosa de rádio alcativo, que eu sempre achei muito engraçada. Tem que se ter algum cuidado com o que se transmite e a quem, porque por vezes uma informação dada a um colega, inevitavelmente o colega vai partilhar com outros, pronto, se nós pedirmos algum secretismo poderá ficar só entre os dois, mas há um timing para tudo. Portanto, ao dizermos a um colega, olha, atenção que o projeto tal aconteceu isto, etc, etc. Isto pode ter duas desvantagens. Primeiro, o colega espalhar, se não lhe pedirmos sigilo. Se lhe pedirmos sigilo, pode minar um pouco o ambiente e o clima de confiança, porque estás a partilhar uma informação que não queres que outros saibam logo. E por outro lado, se o fizeres de forma muito precipitada ou extemporânea, por vezes as coisas, após alguma ponderação e avaliação das situações,
mudam de figura. Quantas vezes não acontece um falso alarme num ambiente empresarial, um resultado qualquer de uma análise ou um resultado de uma operação qualquer fabril e alguém sugere que aquilo correu mal porque alguém viu qualquer coisa de estranho. Depois aquilo gera uma entropia tremenda e não sei quantas pessoas que até podem correr a fazer reuniões, lá está, e depois avaliando a coisa de forma ponderada vai saber que afinal contra a percepção inicial não havia problema rigorosamente nenhum. Portanto, falso alarme. Tudo tem o seu timing. E não sei se partilham desta minha percepção, mas pronto, sendo eu uma pessoa bastante sociável, tive que aprender, uma vez que gosto de falar com colegas, tive que aprender cada vez mais a guardar as coisas importantes para mim antes do momento certo para as divulgar. Como é que vês isso, Miguel? Explica-me melhor. Não, tem a ver com teres acesso a alguma informação que é importante, mas que tem um timing para ser divulgada. Certo, mas se houver uma fuga... Se houver uma fuga, isso é problemático, porque entras no tal domínio da informação que é partilhada de uma forma não contextualizada, por exemplo, e que pode gerar alguma ansiedade desnecessária. Ou seja, tu parece coerente quando começa a haver, imagina que há uma informação muito bem guardada que só pode ser comunicada daqui a 2 semanas e meia. E 2 semanas e meia hoje em dia, com as plataformas de comunicação que existem, é o equivalente a 2 anos, há 30 anos ou 40 atrás. Se verificar que houve uma fuga de informação e que essa informação já anda a ser divulgada de forma deturpada e descontextualizada, muito provavelmente tu, como Project Manager, vais ser obrigado a antecipar o parto e a ter que comunicar com a devida contextualização mais cedo para evitar que a informação informal se torne nociva para o projeto. Concordas? Sim, concordo inteiramente. E para a vida em geral, pronto, tratando da gestão de projetos por tu, significa também falarmos das situações da vida de todos os dias, não só nas empresas como fora delas, e não só para gestores de projeto, como para outras pessoas que estão envolvidas no projeto. O timing da informação é fundamental, e assim como o contexto, não é? Portanto, sem dúvida. Situações pobres de contexto são claramente de evitar, até porque muitas vezes geram as respostas emocionais erradas, não é? A falta de contexto. Eu aqui vou correr o risco, se me permitem, de alongar este tema mais 2 minutos, lançando aqui uma pergunta a ambos, que é de que forma podemos garantir que a passagem de conhecimento para a equipa, de conhecimento, ou seja, de informação para a equipa, é feita de tal forma que não cria silos de informação. Principalmente quando trabalhamos com equipas noutros países ou noutros departamentos, ou seja, com equipas multidisciplinares e até multiculturais. Bom, perguntas deste modo, tem que ser o Miguel o primeiro a responder. Eu sei que aqui vamos alongar um bocadinho mais este tópico, mas eu acho que fica aqui esta pergunta no ar, não é? Porque estamos aqui a guardar a informação para o timing correto e se também chegamos à conclusão que temos de partilhar a informação de forma assertiva e correta com a equipa, como é que vocês veem esta partilha de uma forma que não crie silos de informação, digamos assim? Ora bem, a pergunta é interessantíssima. Primeiro, em relação a esta questão de se fôssemos guardar uma informação durante 2 semanas e meia, portanto, uma informação que seja de tal maneira sensível que a guardássemos, para já o facto de estarmos a guardá-la, se for uma informação que é útil para uma equipa de projeto, guardá-la 2 semanas e meia é errada, até porque o timing, às vezes, basta comunicar 1 dia ou 2 a seguir do momento em que temos a informação, que o resultado pode ser ou benéfico, quando devidamente pensado, ou que pode correr muito mal. Agora, informação que se a gente tenha e não partilhe mais tempo, pode ser, por exemplo, informação sensível sobre, por exemplo, a valorização de uma empresa na Bolsa. E eu trabalho numa empresa que está cotada na Bolsa
e trabalhei 20 anos numa empresa que não estava cotada na Bolsa. Todas têm confidencialidade, mas as políticas e procedimentos de quem trabalha em empresas cotadas em Bolsa têm regras muito estritas. Se eu tivesse acesso a uma informação privilegiada, era porque era suposto estar a acontecer alguma negociação de algum acordo, que obviamente só seria divulgado quando fosse para entrar no domínio público. Há aqui muito a questão do timing e da sensibilidade. Portanto, em resumo, guardar contigo uma informação durante uma semana e meia, 2 semanas, é porque ela é de tal maneira sensível que as regras da empresa e procedimentos escritos de forma explícita o proíbem. De outra forma, o essencial é que, por exemplo, guardes uma informação contigo um dia ou 2, de uma forma que a possas divulgar no timing e no contexto e no canal certo, e também de forma a que não percebam que, este tipo teve a esconder isto de mim durante 2 dias. Mais uma vez, contexto. Porque se não houver este contexto, provavelmente o que as pessoas acharão era que, o PM lá está ele a esconder coisas de nós. Por outro lado, não criar silos de informação e com as equipas, respondendo à parte das equipas multidisciplinares e multiculturais, neste momento, na empresa onde eu trabalho, na Finlândia, somos 100 pessoas e temos um espantoso número de umas 20 nacionalidades, o que é verdadeiramente, o que é muito, não é? Desde asiáticos, africanos, europeus, até americanos. E eu acho que o desafio é multicultural, mas ao mesmo tempo as regras claras de transparência e do timing para comunicar a informação em reuniões regulares da equipa de projeto são os mesmos para toda a gente. Mais uma vez, é teres um canal apropriado, promoveres uma constante passagem de informação de forma transparente. Há muita informação que não é sensível, no sentido em que é a informação da equipa de projeto, é a informação que não te interessa reter, e deves promover essencialmente uma cultura de constantemente comunicar, constantemente transmitir essa informação. Eu, se calhar, fazê-lo após uma avaliação do que é que a situação realmente quer dizer. O contexto, o tal contexto. Contexto. Daniel, ias falar? Sim, eu se calhar ia fazer um paralelismo com a minha experiência profissional em Inglaterra, em que as conversas informais e o contacto da informação informal entre projeto não é tão natural como, por exemplo, num projeto em Portugal feito maioritariamente por portugueses. E parece-me que é relevante deixar aqui claro que uma equipa de gestão de projeto deve sempre ter conversas informais e, no caso do gestor de projeto e de alguns gestores funcionais, por mais naturais que essas conversas possam vir a parecer, devem ser minimamente planeadas e preparadas. E não nos podemos esquecer que se eu estou a gerir 3 ou 4 pessoas, ou se faço parte de uma equipa de 3 ou 4 pessoas que somos geridos por um line manager, nós também devemos propiciar esses momentos de conversa informal e tentar perceber o que é que está a passar, porque já nos apercebemos de algumas movimentações e de algumas informações informais que estão a correr pela Rádio Alcatifa, e nesse momento o líder deverá estar preparado e de uma forma planeada, mesmo que parecendo de improviso, e quanto mais parecer de improviso, tanto melhor, faça passar a mensagem do género: irá ser dada a conhecer uma decisão estratégica importante para a nossa entidade, para a nossa empresa, que vai influenciar o nosso projeto. Eu ainda não tenho detalhes suficientes para vos poder transmitir. No entanto, peço-vos que continuem focados no objetivo que definimos ontem, que provavelmente poderá estar alinhado com, e caso vocês sintam alguma insegurança, caso vos pareça que alguma coisa não está a correr bem, ou se vos chegar alguma informação contraditória que vos deixe desconfortáveis, sintam-se perfeitamente à vontade para contactar, para estar comigo, para me ligarem, para virem ter comigo. E muitas vezes isto é essencial. E eu referi o caso de Inglaterra, onde trabalhei durante um ano, porque mesmo quando eu tomava a iniciativa de tentar perceber qual é que era o objetivo de determinado assunto que me estava a ser pedido, nem sempre era bem interpretado. No sentido de ser bem interpretado, no sentido de just do your job, percebes? Do género, se a tua função é carregar nessa tecla, porque é que estás a perguntar para que é que serve a tecla do lado? Mesmo que tu também sabes teclar a tecla do lado. E às vezes isso é nocivo e poison e acaba por minar o próprio projeto, Edgar.
Pá, excelente visão, por acaso. Foi uma pergunta que me saltou e sei que sim, sei que nos alongamos aqui um pouco neste tema, mas agradeço aos dois a partilha de experiências. Eu vou acabar por introduzir aqui o meu tema neste momento. E é curioso porque hoje, basicamente, andamos um pouco todos à volta do mesmo, e assim sem contar. E aquilo que eu trago, ou seja, na passada quarta-feira, quer dizer, não foi só na quarta-feira, mas no dia 2 de junho houve um congresso promovido pela Ordem dos Médicos em Coimbra, e o nosso coordenador da Task Force de vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia Melo, falou sobre as lições da pandemia. E há aqui um artigo que li na Renascença que tem algumas frases do que foi o discurso do vice-almirante. E eu ia trazer aqui alguns pontos e transportá-los para a componente de gestão de projetos, mas que vem muito de encontro àquilo que foi falado. Aquilo que foi falado, quer na questão do risco, quer na questão da comunicação e aqui desta capacidade de informação também, e de falar de forma assertiva. E há aqui 3 pontos que ele foca como lições. Aliás, a notícia é logo: nenhum ser humano se vai salvar sozinho, o que já pressupõe que somos uma equipa, uma grande equipa, mas que somos uma equipa. E depois ele foca aqui 3 pontos, 3 lições muito, muito interessantes. Uma delas é: sem foco não há progresso. Outra fala da humildade, de ir aprendendo com o processo, e isto é que é a flexibilidade. E aquela que eu vou focar e trazer para aqui é o ser obstinado, no bom sentido. E eu estou a citá-lo: ser obstinado no bom sentido, não deixar que outros processos e outros interesses influenciem o processo principal, que tem a ver com a manutenção do foco e dos objetivos. Eu achei que isto pode ser uma frase trazida por qualquer gestor de topo, qualquer gestor de projetos, qualquer pessoa à frente de qualquer iniciativa podia estar a dizer esta frase, daí trazê-la para aqui. De que forma, no nosso dia-a-dia, e o tema é este, com a quantidade de informação que nós temos, com a quantidade de disrupção, quer tecnológica, quer processual, quer a nível de estándares também organizacionais que vamos tendo ao longo do dia, quão fácil é nós mantermos o foco naquilo que são os objetivos dos nossos projetos ou do nosso portfólio de execução organizacional. Daniel, o que é que... Retomo a bola para ti. O que é que comentários tens acerca disto? Bom, em relação à questão do general, parece-me bastante... Vice-almirante, desculpa. O vice-almirante está a atuar como se fosse um project manager ao mais alto nível. Sim. Eu arrisco-me a alterar-lhe a patente, ainda que de forma totalmente informal, e sem perceber nada especificamente de patentes militares. Por muito estranho que isto possa parecer, é na simplicidade do planeamento de uma gestão de projeto, com uma gestão de mudança e uma gestão de incertezas constante, que o vice-almirante encontra a solução para a questão da vacinação. Aquilo que me preocupa bastante é que falar em foco, falar em aprender durante o caminho e ser obstinado no bom sentido naquilo que é o principal objetivo do projeto, em menos de um ano passa a ser algo que tem que ser enquadrado naquilo que é a rotina política da gestão de um país. E a política e a gestão nem sempre são a mesma coisa. Muitas vezes usamos a gestão a favor da política e muitas vezes usamos a política a favor da gestão. Ou seja, concordo plenamente que, do ponto de vista de gestão estratégica, o vice-almirante deu muitas lições de luva branca, ainda que com conceitos que muito provavelmente não são novidade para nenhum de nós que fazemos parte de equipas de gestão de projeto. Por outro lado, o que me parece é que, quando entramos no campo político, existem N objetivos que eu não consigo analisá-los sob o ponto de vista de gestão de projeto, uma vez que nem sempre estão alinhados com um objetivo comum, com um foco comum,
e muitas vezes estão totalmente alinhados com a defesa do bom nome e da reputação de determinadas entidades, como, por exemplo, figuras políticas ou partidos políticos. O que não quer dizer que isso tenha que ser negativo e que tenha que ser mau para resolver a questão pandémica. Mas, quando chegamos à fase, usando uma frase de Luís Filipe Scolari, do mata-mata, em que temos a oposição a cair em cima do governo e o governo a ter que se defender da oposição, até que ponto é que a guerra passa a ser política e deixa de ser uma guerra de gerir vacinação e de perceber o que é que temos que fazer para reduzir o número de casos e o número de camas em cuidados intensivos. Não sei, Miguel, se isto faz sentido para ti. Deixem-me só pôr aí um bloco a meio, que é, eu acho fantástico o paralelismo que isso pode acontecer com aquilo que tu disseste, porque esquecendo a componente de país, e se trocarmos o país por uma empresa, por uma organização, não é? E eventualmente se trocarmos aqui também posições partidárias seja por departamentos ou por gestores ou por secções, isso aplica-se completamente, não é? Porque pelo menos na minha opinião, e daí a beleza e ter trazido este tema para aqui, porque reflete aqui aquela questão de tratar a gestão de projetos por tu, é que a gestão de projetos acaba por estar em todo o lado, não é? E essa questão, a política em favor da gestão e às vezes a gestão em favor da política, eu creio que isto também existe no seio organizacional. Miguel, o que é que achas? É tanta coisa. Obviamente que a política pode servir a gestão ou a gestão ser orientada a favor da política, enfim, e em tudo o que há sociedades há política. E pronto, e onde há comunicação, há política, e há políticas de comunicação também. Eu acho que isso, mais uma vez, se resume a uma solução que obviamente não é fácil de implementar. Tem a ver com ter orientações naquilo que se faz, ser fiel a certos princípios naquilo que se faz, ser factual e evitar os soundbites fáceis. Tanto soundbites fáceis para elogiar alguém, como se fosse um herói, salvador da pátria, etc., ou os soundbites fáceis para atacar alguém. O tipo de ataques de que estão cheias as redes sociais, não é? Que é alguém diz uma coisa ou gostas ou não gostas. Então, se gostas, dizes muito bem, e se aquilo não te soa bem, criticas. O que aqui me parece em relação a ao Vice Almirante, pronto, é uma figura que parece que tem sido bastante consensual, e ele já fazia parte da equipa da vacinação, simplesmente não era figura de proa, não é? Era um técnico do Ministério da Saúde. O que ele nos veio ensinar, entre outras coisas, ele referiu-se numa entrevista há pouco tempo a um silent leadership, portanto uma liderança silenciosa, que é para ele o que é a liderança que ele já fazia na Marinha. Eu acho que aquilo é silent leadership, é servant leadership, mas é também comunicação com timing, é uma comunicação feita de forma factual, sem ambiguidades, em que ele não fala daquilo que não faz sentido falar. E, portanto, isso são aspectos da comunicação que ele diz: eu não sou um político, e de facto não é, mas é uma figura que tem beneficiado do facto de não especular e de ser factual. E isso é uma lição para qualquer um de nós, em qualquer projeto que a gente faça. No mundo dos soundbites e de tantas afirmações com conteúdo político, normalmente com segundas intenções, vir uma pessoa apresentar resultados, continuar a apresentar resultados, querer sempre melhorar. Ele diz isso até numa entrevista que dá ao Expresso, curiosamente, este fim de semana, quando lhe perguntam o que é que ele acha sobre a relação ao país, que ele tem sido muito elogiado, se ele espera algum reconhecimento, e ele só diz: eu sou obcecado em cada dia ser melhor. E, portanto, se eu e a minha equipa conseguimos dar 110 mil vacinas hoje, eu amanhã quero dar 115 mil. E não quero que faltem vacinas em qualquer sítio. Portanto, é uma exigência constante. Mas, ao mesmo tempo, é uma exigência constante, mas é uma comunicação em que ele não se põe minimamente em bicos dos pés, e não há aqui ponta de vaidade. E há espírito de missão. E isso é uma grande lição.
Sem dúvida. Daniel, achas que esta questão novamente da comunicação, da liderança silenciosa, do servant leadership, a comunicação com o timing, é aqui, no fundo, o segredo, se lhe podemos assim chamar, para continuarmos obstinados no meio de tantas distrações que existem e mantermos o foco na persecução dos nossos objetivos? Sem dúvida, mas sempre aliado à questão de que qualquer elemento da equipa de gestão de projeto e qualquer parte interessada, por mais insignificante que ela possa parecer, o seu contributo é sempre fundamental para a totalidade do todo, passo o pleonasmo, daquilo que vai ser o objetivo do projeto. No caso da vacinação, por exemplo, ainda hoje de manhã acompanhei a minha mãe na segunda dose da vacina, e houve uma ausência de pessoas que foram confirmadas para a segunda dose da vacinação enormíssima, que coincidiu com a mudança do tempo e com dias de sol muito mais bonitos, e o centro de vacinação estava bastante deserto. E isso preocupa-me porque, pelas palavras do vice-almirante, o que eu vejo é, se querem que eu me sinta bem e se querem que eu me sinta reconhecido, cumpram com a vossa parte. E a única coisa que vocês têm que fazer é deslocar-se a um posto de vacinação e receberem a vossa vacina. E acho que não podia ser mais simples e mais poderoso esta forma de servir de forma discreta e sempre com foco na gestão daquilo que é o essencial do projeto e comunicar de forma regrada e não com soundbites, como falava muito bem o Miguel. Excelente, excelente. E estes 3 temas, por acaso, curioso, não é? Como se interligam, não é? Ou não é curioso, não é? Porque no fundo a gestão de projetos é tão ampla que acaba por estar em praticamente todo o lado, e nós estamos aqui deste lado a tentar desmistificar e simplificar as coisas. E em termos de simplificação, vou lançar aquele desafio final, não é? Que é fazermos um resumo dos temas que foram falados num minuto, mais ou menos, aqui um pitch bastante curto. Eu vou tentar resumir aqui o que foi, seguindo aqui a ordem, vou tentar resumir o tema do Miguel. Miguel, vais pegar um bocadinho e vais tentar resumir o que foi o tema do Daniel, e o Daniel depois fechará com o resumo do tema que eu levantei. Pode ser? Sim, senhor, vamos a isso. Vamos embora. Ora então, aqui o Miguel trouxe-nos um tema que fala sobre risco, a aversão e o apetite ao risco desta geração em comparação com a geração antes da internet. No fundo, ficamos aqui a perceber que existe muita informação, existe muito mais informação do que o que existia antes. O acesso à informação também é muito maior, e no fundo, aqui sociedades ocidentais temos e mostramos uma maior aversão ao risco, ou seja, mostramos aqui, apesar de tanta informação, uma falta de cultura de aceitação ao risco e de um uso geral de bom senso que nos pode ajudar a navegar nestes tempos de incerteza e até alavancar certas e determinadas oportunidades. Este foi, para mim, aqui o resumo do tema do Miguel. Daniel? Bom, eu iria fazer o resumo da questão do vice-almirante Gouveia Melo, este que é o coordenador do plano de vacinação para a Covid-19. O Edgar trouxe aqui o tema focando essencialmente naquilo que foi a sua intervenção num congresso organizado pela Ordem dos Médicos, em que o vice-almirante Gouveia Melo destacou como principais pontos o foco no objetivo do seu projeto da vacinação, aprender durante o processo de vacinação com as incertezas que vão sendo geridas e também ser obstinado, no bom sentido, pelo principal objetivo, que é a vacinação em massa no maior número possível por dia de pessoas vacinadas. Ficou então claro que é um líder, que é um gestor que comunica de forma discreta, é um gestor que o único reconhecimento que quer é que cada um cumpra com a sua parte, demonstra-se não ser um profissional da política, nem ser esse o seu âmbito, mas sim percorrer de forma organizada e sistematizada, com um planeamento invejável, aquilo que é o principal objetivo da grande missão que lhe foi entregue. Miguel, passo então para ti para
fechados. Ok, então o meu entendimento do tema que o Daniel nos trouxe é que, obviamente, que a comunicação é importante, porque o que não é comunicado não existe, como disseram, e que, portanto, tem que ser constante, recorrente, tem que ser contextualizada, que há um timing para apresentar essa informação, mas que ela tem que permitir também passar conhecimento. Não criando silos de informação, mas uma equipa de projeto tem que comunicar constantemente para que se perceba que realmente as coisas estão a acontecer e que isso orienta e motiva as pessoas e as equipas a entregar um projeto no seu todo. E é esta a minha leitura. Isto é ter bom senso, acima de tudo, não é? É bom senso. Isso basicamente resume-se, não é? Tudo aquilo que falamos praticamente hoje resume-se nessa palavra. Amigos, excelente. Eu acho que este episódio está top. Foi excelente conversar com vocês, como é sempre. E a todos aqueles que nos vão ouvir, ou estão a ouvir, ou ouviram até aqui, um obrigado por estarem desse lado. Qualquer tema que queiram ver discutido aqui, comentem nos canais corretos e nós iremos abordar certamente mais à frente. A todos uma excelente continuação de dia, uma excelente semana. Daniel, passo-vos a palavra para fecharmos. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Miguel. Gostei muito deste episódio. E parece-me que tocamos em assuntos bastante relevantes da atualidade e que conseguimos cruzar de uma forma bastante produtiva com a informalidade ou com o informalismo da gestão de projeto nas nossas vidas e naquilo que conseguimos tirar de melhor daquilo que é a gestão de projeto. Um abraço. Foi um prazer, obrigado também, Edgar, por ter lançado esta ideia e obrigado aos dois por serem meus companheiros desta viagem. Eu acho que é muito importante debater pontos de vista, por vezes, contrastantes. Temos que apostar ainda mais nisso, no contraditório. Exato. Dentro do possível, mas, por vezes, duas visões ligeiramente diferentes da mesma coisa complementam-se e enriquecem. Acho que, acima de tudo, foi com imenso gosto que aqui estive e tivemos a falar de coisas que são transversais a toda a sociedade. Portanto, em jeito de resumo, espero que com isto consigamos partilhar algum conhecimento, mas de facto a gente diz isto é senso comum tudo o que a gente diz, mas também é preciso experiência e o que eu admiro mais nas pessoas que sabem muito sobre algum tema, e um cientista célebre, não me lembro quem, que dizia que o especialista não era o que sabia o principal, o que tinha o conhecimento maior de uma determinada área, era a pessoa que entendia melhor quais os principais erros que se podiam fazer numa determinada área científica e que os evitava. E acho que no fundo é isso que é um especialista. Eu admiro as pessoas que têm um conhecimento tão vasto que depois conseguem resumir o que sabem sobre um tema a 30 minutos, ou a 5 minutos, ou a 1 minuto. Portanto, faço votos também que eu próprio treine isso para conseguir ainda ser mais direto e resumido do que fui hoje. Mas foi um prazer estar convosco e é sempre. Um grande abraço. Um grande abraço a todos, obrigado. Um abraço, estamos juntos. Um abraço. You know, man.